Você já ouviu falar sobre cosmovisão? Bom, acredito que isso é um assunto muito interessante, porque afinal, cosmovisão é a maneira de como uma pessoa enxerga e interpreta o mundo ao seu redor. E obviamente a maneira que ela enxerga e interpreta diz muito sobre o que ela é, ou sobre como ela vai agir, como ela vai viver a vida dela. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou trocar uma ideia. É bem rápido, eu prometo. Então fica aqui comigo. Todo mundo chega a uma fase na sua vida que tem aquele momento onde a gente começa a fazer as nossas perguntas existenciais. É muito comum também isso acontecer logo com as crianças, né? A criança tem uma idade que ela tem a idade do porquê. Mas enfim, quando é criança, qualquer resposta, digamos assim, é aceita. Quando a gente vai ficando mais velho, não são todas as respostas que são coerentes, que são aceitáveis, digamos assim. Então a cosmovisão ela responde muitas dessas perguntas. E nesse vídeo eu quero falar sobre a minha cosmovisão, que é a cosmovisão cristã. Ela responde, na verdade, os 4 pilares que fundamentam uma cosmovisão, que é origem, sentido, moralidade e destino. Obviamente, todo mundo tem uma cosmovisão, né? Então, mesmo que você não seja cristão, você vai ter uma outra visão de como o mundo, como foi criado. E falando sobre a origem, sobre como é que fomos gerados, na cosmovisão cristã, nós acreditamos que Deus é o criador de tudo. Entender a cosmovisão de uma maneira simples e objetiva pode traduzir uma fé genuína e muito assertiva. Porque às vezes a gente pega e transforma ali a cosmovisão. Alguns detalhes que podem ser minimamente equivocados causam resultados totalmente grotescos quando se trata da nossa fé e religião. Ou seja, uma vírgula, um entendimento errado faz com que nasça até outra religião, por exemplo, um outro Deus que muitas vezes nem é o nosso Deus cristão, talvez muitas vezes é parecido com o Deus da Bíblia, mas não é. E o ser humano ele acaba inventando isso se ele interpretar de forma errada. É por isso que é importante, como igreja, pensarmos e meditarmos sobre isso. É importante discutir, falar de Jesus, mas primeiro dizer quem é ele, como as coisas se fundamentaram. Então, se fosse evangelizar, a minha dica é que a gente comece trabalhando a cosmovisão, para alinhar muitas ideias que nós temos. Por que Deus cria o ser humano? Pelo contrário do que muita gente diz, ele não cria o homem porque ele está carente, porque ele estava sozinho. Pelo contrário, Deus cria o homem pela sua própria vontade, para se relacionar com ele, porque ele ama, ele cria o homem em amor. Outra coisa, outra pergunta importante, eu acredito que essa aqui, para os que estudam psicologia, enfim, estudam o ser humano, essa é uma das mais importantes, que tem a ver com a moralidade, né? A cosmovisão, ela traça o fundamento da moralidade. Então, por exemplo, o que é certo e o que é errado? Quem tem uma cosmovisão cristã vai se basear nos princípios cristãos, de certo ou errado. Isso é interessante porque quando a gente tem uma cosmovisão diferente, outras coisas podem não parecer tão erradas, se é que você me entende. Então, por exemplo, o cristão ele abomina certas práticas, mas tem outras religiões que adotam essas práticas. Isso aí acaba virando uma, uma confusão. Então, se você é cristão, você precisa estar entender que a nossa moralidade ela é baseada na Bíblia, nos princípios que foram transmitidos através dos profetas, enfim, o princípio que Deus nos orienta, as leis que Ele nos ensina a viver. Por último, tem a pergunta mais importante, né? Acho que essa aqui é muito legal, que gera muita discussão, é que é para onde vamos? Existe céu, inferno? O que acontece depois da morte? Todo mundo já se fez essa pergunta e, obviamente, para os cristãos isso é muito claro, né? A gente vai passar por um julgamento, né? E quem aceitou Jesus, quem viveu, quem buscou, vai alcançar misericórdia. Quem não, infelizmente, vai para um outro lugar que não é muito agradável, que chamamos de inferno. Então, é interessante entender esses fundamentos da cosmovisão.
Então, se você gostou desse vídeo, cara, compartilha. Isso é elementar para a nossa fé e vale a pena discutir um pouco mais e entender sobre isso. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado. Assiste os próximos vídeos que vão aparecer nesse canal e fica comigo. Deixa aí teu comentário, compartilha, ajuda esse canal a crescer. Eu vou ficar muito feliz se você me ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe.